Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT Tropical. Boa noite também para o pessoal de Brasília e Belo Horizonte que acompanha o programa. Hoje nós vamos falar um pouco da língua portuguesa, vamos falar de gramática com um grande especialista que nós temos em Londrina sobre isso, o professor Dilson Catarino, do site Gramática Online, que também agora está com o seu estúdio, né? Vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Como vai, Dilson? Tudo bem? Tudo certo, Marcelo. Maravilha. Sempre é bom estar aqui. Antigamente com o seu pai e agora com você, meu ex-aluno. Exatamente. Finalzinho da década de 80, década de 90, estava lá. Você tem uma breve ideia do número de alunos que passaram, que aprenderam português com você? Bom, desde 1980 dando aula. Parei, não estou mais na sala de aula, mas acho que se colocar na ponta do lápis, eu acho que passa de 50 mil, hein? É bastante gente. É muita gente. Londrina é uma cidade grande, né? O nosso colégio também sempre foi um colégio bastante, né, de bastante prestígio, com muitos alunos, não só porque eu dei aula também em Apucarana, Cornélio Procópio, Açaí, viajamos bastante por aí. Eu me lembro naquela época, quando eu ainda era bem jovem, nós falávamos que nós éramos os boias frias do ensino. Ia de cidade em cidade. Das cidades aí para ensinar as pessoas. O Gramática Online já tem um número grande de gente que está lá todo dia vendo um pouco de gramática. Conta pra gente. Olha, o Gramática Online que eu criei em 1999, 30 de novembro de 1999. Entrando em férias, aí eu fui para minha casa e falei, e agora, o que eu vou fazer? Férias, e naquela época as férias eram de 30 de novembro até início de fevereiro. O professor naquela época descansava. Agora não tem mais. Descansava naquela época. Né? E aí eu falei, bom, vou criar alguma coisa diferente. Fui a uma livraria e vi um livro, Como Fazer um Website. Comprei o livro para minha casa, ligar o computador. Passo a passo. Exatamente, passo a passo. Criei o site em casa. Em 2000, eu de manhã dava aula aos alunos do terceiro colegial, à tarde, aquilo que eu havia falado, eu escrevia. Então, durante o ano, eu praticamente escrevi uma gramática, sem saber o que era internet. E os meus alunos, eu pensava assim, era algo para os meus alunos, uma ferramenta a mais para que meus alunos estudassem. Depois eu vi o tamanho da internet. Então, gira em torno de 35 mil visitantes por semana. Impressionante, né? Sendo 32 mil novos. A cada semana são 32 mil pessoas que entram. Eu fiz um levantamento do dia 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, mais de 1.360.000 pessoas entraram no Gramática Online. E agora vamos falar, e que dúvida que esse povo tem? O que eles querem saber? Gramática. E o problema é o seguinte, você foi meu aluno de gramática. Tenho certeza de que você me olhava, você e seus amigos me olhavam quando eu entrava e falavam, ai meu Deus. Até que não, você era bom professor. Não estou falando. A matéria, você disse. disse. Estou falando a pessoa. Porque a pessoa é a pessoa, a matéria é a matéria. Eu, por exemplo, tinha aversão à química. Professor era gente boa. Pedro Rui, professor. O que é isso? Né? Naquela época, em 1970 e tanto. Não é o professor, é a matéria. Então, o aluno, ele não gosta de estudar gramática. É verdade. Aliás, um aluno um dia falou, professor, por que é mais fácil estudar inglês do que português? E é mais fácil mesmo, né? Não. Ah, é? Aí eu lhe respondo por quê. Quando você estuda uma língua estrangeira, você estuda para usá-la. Entendi. Você não pega um livro de gramática e fala, bom, vou estudar porque eu quero falar português adequadamente. O cidadão estuda a língua portuguesa para se submeter à prova, para passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e entrar na faculdade. E é isso. E é isso, acabou. Quer dizer, então ele não estuda para falar, ele estuda concordância verbal para lá acertar o xizinho no vestibular. Então esse é o problema. Não é que seja mais fácil dar inglês, francês ou alemão. Não. É que quando você estuda uma língua estrangeira, você quer se comunicar. Então esse é o segredo. É se comunicar adequadamente, tentar aprender a língua portuguesa para uma comunicação mais efetiva. E aí vieram as mudanças também, né? Ai, que maravilha. Quantos anos que maravilha. Que já faz que vieram todas aquelas mudanças na língua portuguesa? Você diz mudanças em termos das reformas?
Olha, existem reformas, por exemplo, existiu uma reforma em 1943. Isso é para o seu pai. Oswaldo Militão pegou essa reforma. Exato. Ele deve se lembrar muito bem disso. Naquela época ainda havia farmácia com PH, comércio com 2 M's e Y. Então, caíram as letras K, W e Y na reforma de 1943. Então, aquela época foi a maior reforma que houve na língua portuguesa. Imagine como deve ter sido o caos, como deve ter sido a reclamação. Se agora, com a reforma de 2009, se já houve uma reclamação desse tamanho, imagine naquela época em que não havia tanta comunicação, tanta facilidade de comunicação. Para isso chegar às pessoas. Exatamente. Tanto que por muitos anos as pessoas continuaram escrevendo farmácia com PH. Ainda. Bom, aí em 1971 veio outra reforma ortográfica. Essa foi bem pequenina. Esse foi o ano que eu nasci. Pois então, aí você trouxe a reforma. Mudou pouca coisa. Pouquíssimo. Mas em termos de acentuação, os acentos diferenciais. Entendi. Certo? Havia acento, por exemplo, em ele, para diferenciar da palavra L. Havia acento em professora, para diferenciar de professora, que era verbo. Nossa, esse verbo eu nunca usei. Professora? Sim. Professorar, né? Poucos usam. Tá? E agora, em 2009, essa reforma também não foi uma reforma muito grande. Ela foi mais divulgada do que a própria mudança apresentada. 0.4, 0.5, alguma coisa assim. De modificações? De modificações apenas. Pouquíssima mudança. Mas por quê? Porque é uma mudança ortográfica. Não muda verbo, não muda concordância, não muda regência. Só ortografia. E ortografia é uma pequena parte da língua portuguesa. Ortografia é o que você estuda, por exemplo, peguemos aí um terceiro colegial. Eu digo terceiro colegial porque estuda-se a gramática da língua portuguesa inteira no terceiro colegial. Ah, é? Tudinho. Tudinho, tá? O que muda? O que é estudado no primeiro bimestre, vamos dizer assim. Fevereiro e março, pronto. Tá? Que é acentuação e ortografia. Acabou. Pouquíssimas mudanças mesmo. Não há nada, que mudança. Não. O problema é que com essas pequenas mudanças, nós tivemos que ter grandes mudanças, porque todos os livros tiveram de ser refeitos. É verdade. Tudo novamente. Tudo, imagine. Tudo reimpresso. Ao tamanho dos dicionários. Wise, Michaelis, Aurélio, todos tiveram de ser refeitos. E quem tem os velhos precisa... Não, os velhos já... Não tem jeito de mas ficar. também já faz muito tempo, né? Acho que ninguém mais. Eu vou estudar. 8? Bom, sei lá, né? Quase 9 anos? Já, 9 anos. Foi em 2009. Apesar 2018. de que aqui no Brasil a coisa demorou um pouquinho mais, mas a reforma foi assinada pelo presidente da República em setembro de 2009. Então já 8 anos, quase 9 anos aí. E vamos voltar para o Gramática Online. Mas qual é a pergunta que você mais responde? Diga aí. Olha, hífen é uma grande dúvida. Dá um exemplo aí. Porque de tudo que aconteceu na reforma ortográfica, hífen foi o mais atingido. Tudo foi modificado. Tudo aquilo que você aprendeu sobre hífen nas minhas aulas, esqueça. Caiu. Por exemplo, autorretrato. Sei. Antes da reforma ortográfica se escrevia auto, hífen, retrato. Agora o hífen caiu e se duplicou o R. Autorretrato, uma palavra só com 2 R's. É uma palavra complicadinha, hein? Complicadinha. Tá? Agora, uma coisa, tudo bem, a reforma ortográfica complicou para você? Complicou, porque você teve que reaprender. Complicou para os professores? Complicou, porque tiveram de reaprender. Mas ficou mais fácil para quem não sabia antes. Então, para o jovenzinho, ficou mais fácil aprender. As mudanças vieram para facilitar realmente a gramática, a ortografia da gramática da língua portuguesa. Já deu 9 minutos, Adilson? Barbaridade. O Adilson também está com o estúdio, que a gente não falou, só fala rapidamente o estúdio. Então, nós estamos com o estúdio gravando videoaulas. A partir de setembro agora começaremos a vender aulas, curso total de gramática da língua portuguesa, curso total de produção de texto e no ano que vem curso de literatura também, com vários professores e não somente comigo. O estúdio não é a Gramática Online, é outro nome, né? Não, o estúdio é Letra Produções Educacionais. Opa. E o Gramática Online acaba sendo um parceiro. Tá? Então, mas é tudo junto, é tudo a mesma coisa. A ideia é disseminar a língua portuguesa. A internet é mundial.
Então, por que ficar ensinando apenas aqui em Londrina se podemos disseminar isso e colocar para o mundo todo? É verdade. Obrigado, Dilson. Grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, gramaticaonline.com.br ou facebook.com/gramaticaonline. Dicas de português todo dia.